Então, irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico, né, baseado no livro de Coríntios. Né. Eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias, aquele que não trouxe, para acompanhar a projeção. Nós estamos na reta final desse capítulo 6, não é? São questões que Paulo está tratando sobre os coríntios e o corpo, não é? Corpo físico, tá? Paulo está corrigindo a igreja quanto a questões que tinham equivocadas sobre o próprio corpo, proceder com essa bênção de Deus que é o nosso corpo. Então, vamos ver o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 12. Capítulo 6. Essa é a segunda metade desse capítulo que traz informações preciosas para nós, tá? E explicações importantes, bem como um chamado para a busca de santidade. A palavra do nosso bondoso Deus diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado, eu peço que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos abrindo o entendimento, dando discernimento da Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la. Ajuda-nos, Pai, a aplicar as Tuas verdades em nossos corações, para que o Senhor receba a glória e o louvor. E eu também te peço que o Senhor logo mais ouça as nossas orações. De antemão, Pai, eu clamo ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, porque temos falhado e, por vezes, não temos dado atenção às coisas sagradas, às coisas santas que o Senhor quer que nós dediquemos-nos a elas. Mas eu te peço misericórdia e que o Senhor nos ajude. Ajuda-nos a te servir, ajuda-nos a te buscar, guarda-nos, fortalece-nos, é o que eu te peço, Senhor. Em nome de Cristo, nos ajuda. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que a qualquer momento podem tirar as suas dúvidas, né? Fiquem à vontade para isso. Mas nós já vimos boa parte do conteúdo desse capítulo, estamos agora apenas nos versículos finais, né? Nos 3 versículos finais, mais especificamente. E temos visto que nessa segunda metade do capítulo, nesse segundo bloco, não é? Essa perícope, essa seção, não é? Ela trata dos pecados, tá? Pecados de imoralidade sexual. Paulo está falando isso para uma igreja
que estava secularizada. O que é isso? Eles deveriam ter se voltado os olhos para a Escritura, para o ensino bíblico, para aquilo que o Senhor claramente nos apresenta em sua palavra, mas tornaram-se atraídos por aquilo que o mundo apresenta. O mundo apresenta suas teorias sobre tudo. O mundo vai tentar lhe ensinar o que é um casamento, o mundo vai tentar lhe ensinar como criar filhos, o mundo vai tentar lhe ensinar a ser uma pessoa gentil, o mundo vai tentar lhe ensinar tudo sobre moral, tudo sobre tudo, o que é certo, o que é errado. A grande questão é: que ética o mundo segue? Sob o governo de quem o mundo está? Nós aprendemos pelas Escrituras que o mundo jaz no maligno. Até mesmo quando essas pessoas, quando os mundanos, aqueles que não conhecem a Deus, tentam, e muitos com muita sinceridade, extrair virtude, ou apresentar a virtude, ou chegar ao pleno conhecimento da virtude. E virtude, com virtude, estou querendo dizer tudo aquilo que é bom, que é agradável, que é justo. Eles não conseguirão fazer mais do que uma caricatura. Eles não podem produzir aquilo que somente as Escrituras apresentam como verdade. De sua vaidade, do seu ego, da sua própria inteligência, eles não podem alcançar aquilo que é puro, que é santo, que é justo verdadeiramente. É por isso que nós o tempo todo somos chamados pelas Escrituras para nos voltarmos às Escrituras, pregarmos as Escrituras, mergulharmos nos seus ensinos, porque o mundo vai tentar nos apresentar absolutamente tudo. E se nós não estivermos firmes, alicerçados nessa verdade, nós seremos tragados muito rápido. Muito, muito rápido. O mundo está com a boca escancarada para engolir todo aquele que não esteja firme na palavra de Deus. E ele vai fazer isso, irmãos, não necessariamente com a cara má, diabólica, mas de um modo muito sagaz. Quando as pessoas querem apresentar o motivo, a justificativa para o pecado no mundo, o diabo, na mente delas, não diz assim, porque eu sou mau e terrível e quero fazer o mal, com a voz de vilão. Não. O mundo ele vai arranjar palavras para tocar no seu coração, para que você diga, realmente, isso tem um sentido. Olha, dá um exemplo dos mais comuns. Gente, tem muita criança passando fome, sendo renegada. É evidente que aborto é uma questão de saúde pública. O diabo é extremamente astuto. Ele vai tentar apresentar palavras, um esquema para enredar as pessoas. Para falar da homossexualidade, do casamento entre iguais, coisas que a Bíblia veementemente condena. Ele vai dizer, gente, isto é amor. Como é que você quer proibir o amor? Só que as Escrituras não chamam esse amor, chama de paixão infame. É assim que Paulo nomeia a homossexualidade em Romanos 1. O mundo ele vai tentar apresentar justificativas. Ele não vai dizer, nós queremos matar crianças e bebês porque somos do maligno. Nós queremos desvirtuar a criação de Deus porque odiamos o Senhor. Eles não vão dizer isso. Eles vão tentar arrumar uma justificativa muito linda, com a cara, uma aparência de virtude, mas o seu fim é morte. E quando a igreja de Cristo não se firma na palavra de Deus, ela é facilmente inclinada a ouvir essas coisas, assumi-las como verdade, porque, enfim, o pecado ainda está em nós. E nós somos muito fácil, propensos a nos inclinar e cair. Sempre foi assim, sempre. Quando lemos do Antigo ao Novo Testamento, os momentos que servos de Deus vacilaram em
Sua obrigação de ouvir a palavra de Deus, e provavelmente isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, quando vacilamos naquilo que já sabíamos, caímos em pecado. Nós não devemos brincar. Paulo, no final desse capítulo, onde a gente está agora, vai nos dar uma lição muito importante. Vamos chegar já nesse ponto. Sobre como lidar com o pecado quando ele se apresenta em nossa frente. Mas uma das maneiras mais claras que as Escrituras nos ensinam para não cairmos é: devemos estar firmados na palavra de Deus. As Escrituras estão repletas de momentos em que homens de Deus falharam, porque não vigiaram, porque não deram a devida atenção àquilo que o Senhor havia ensinado, prescrito. E às vezes não era nem que não sabiam, é que não confiaram, não deram peso que lhe era devido a essas verdades. Ou você acha que quando Davi adulterou com Betseba, ele não sabia que estava fazendo errado? É evidente que ele sabia. Quando ele mandou matar Urias, o Eteu, ele sabia o que estava fazendo. Então, irmãos, somos chamados a obedecer à palavra de Deus. Nós vimos aqui o exemplo de José. Por estar firme na revelação de Deus, ele fugiu da tentação, literalmente correu da esposa de Potifar. A igreja de Corinto não. A igreja de Corinto começou a ouvir e aquele povo tinha uma qualidade muito grande em retórica, né? Isso fazia com que eles enredassem as pessoas com uma facilidade maior. Eles tinham domínio do vernáculo, eles sabiam falar, eles sabiam argumentar, e por mais que estivessem vendendo uma ideia absurda, eles conseguiam enganar as pessoas. Eles conseguiam apresentar argumentos que pareciam muito sólidos, e uma igreja fraca, sem escritura, vai ouvir aquilo e vai dizer: é verdade, é evidente que é isso. Ou vocês acham que as pessoas, quando ouvem aquele pastor, né, o pentecostal, falando: olha, dê aqui, deposite o seu dinheiro, ou se você bote a chave da sua casa, do seu carro aqui, que Deus vai lhe retribuir, porque as escrituras dizem isso, ele vai tirar o devorador da sua casa. Você acha que essas pessoas entregam com a certeza de que estão sendo enganados? Não, é porque eles são enredados por essas mentiras. Que pegam elementos bíblicos, que pegam versículos e falam, e as pessoas pensam: realmente isso pode ser bíblico. Veja, os coríntios tinham slogans, o versículo 12 aponta isso. Alguns diziam: todas as coisas me são lícitas. Sim, mas onde é que eles aprenderam isso? Então, muito provavelmente foi uma combinação de duas coisas: o que Paulo tinha ensinado antes, quando estava fundando aquela igreja, e o que eles ouviram dos filósofos, só que eles misturaram. Provavelmente Paulo tinha dito: olha, a lei, e lembra que o objeto de ensino do apóstolo para a igreja não tinha o Novo Testamento ainda. Isso aqui não estava escrito ainda. Eles tinham a lei, o Antigo Testamento, os profetas, e Paulo estava dando a interpretação de Cristo, aplicando o Antigo Testamento a Cristo e dizendo: aponta para Cristo e fala de Cristo. Agora imagina, os coríntios dizem: mas nós então fazemos parte, seguimos o mesmo Deus de Israel? Sim, ele é o único Senhor, como ele já tinha ensinado. Aí talvez os coríntios dissessem: mas aqui tem uma lei que fala que a gente não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não tem que usar. Aí Paulo: não, todas essas coisas agora são lícitas, porque elas apontavam, elas tinham um propósito que aponta para Cristo, e Paulo explicava. Só que ouviam-se também do mundo de que ter relações com uma prostituta também não era uma coisa absurda, era socialmente aceito. Então todas as coisas são lícitas, só que eles extrapolavam ideias porque eram enredados por filosofias do mundo. Veja como o diabo é astuto. Pega uma coisa que tem um propósito bíblico, um ensino próprio, e deturpa, e extrapola. Sabe? Aí Paulo agora tem que dar uma resposta, mas nem todas convêm.
Aí repete, olha, todas as coisas me são lícitas, é como se vocês dissessem isso, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas, porque uma vez que eu sou dominado, eu torno-me escravo novamente. E foi justamente o contrário disso que Cristo fez. Ele nos libertou do império das trevas. Não podemos mais voltar à condição de escravos. Aí Paulo vai além, apresenta agora a visão filosófica deles de como interpretar o corpo, não só a moral, o que pode, o que não pode, mas para que é que o corpo serve? Os filósofos dizem, olha, o corpo tem um propósito. Corpo, a matéria é a parte menos valiosa, o que realmente é puro e válido é o espírito. Esse é imortal. Essa ideia da imortalidade do espírito, da alma, era de filósofos. Então, se o corpo ele tem um propósito próprio, que é me dar um prazer, me sustentar agora, então é isso. O alimento ele foi feito para satisfazer o estômago. E o estômago foi feito para digerir alimento, então uma coisa para outra. Então vamos comer. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aí Paulo agora interrompe. Sim, de fato, o estômago foi criado com esse propósito. Mas não implica em excluir a ética da santidade de Deus. Então Deus destruirá, punirá aqueles que ousarem desqualificar aquilo que ele deu como bênção, o corpo. O corpo ele não é para a imoralidade, é o que Paulo diz, mas para o Senhor. Há uma coisa muito mais importante, que é você deve glorificar a Deus com o seu corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Então, irmãos, vocês conseguem ver como as filosofias elas invadem a igreja? Hoje continuam invadindo do mesmo jeito. Basta conversar com alguns crentes e você vai descobrir que eles estão extremamente secularizados, desconhecem a palavra de Deus, não estão firmados na verdade. E até aqueles que conhecem, que têm uma boa formação teológica, quando se afastam das disciplinas da fé, da oração, da leitura, da comunhão e de tantas outras coisas que o Senhor nos ensina, também passam a ser enredados. As dúvidas começam a ser plantadas em nossa mente. Será? Será que não é assim mesmo? Será que não é um pouquinho diferente? Será que eu não estou sendo exagerado? Será que eu não estou sendo bitolado, como alguns querem dizer que o crente é? Né? Então, esse é o conteúdo do capítulo. Nós já vimos isso. Então, nós vimos que nem sempre fugir é uma covardia e usamos aqui o exemplo de José no Egito. Não é verdade? Mostrando que, às vezes, correr do pecado, isso é conhecer as Escrituras. Quando nós conhecemos as Escrituras, devemos saber que fugir do pecado é não covardia, mas sabedoria do alto. Só que, se você perguntar para uma pessoa do mundo, o que você acha de alguém que foge? Eles vão dizer que é um covarde, que é alguém que não está disposto a conhecer as coisas para saber. É exatamente assim que os mundanos tratam, e tem tudo a ver com esse texto que Paulo está dizendo, fujam da imoralidade sexual. É exatamente assim que os mundanos, não é, formadores de opinião, de opiniões dos jovens, dizem, não, a ideia é, você experimenta, vê se você gosta, se tiver química, aí você segue. Ai, eu tenho dúvida, eu não sei. Às vezes eu me sinto atraído por uma pessoa do mesmo sexo. A pessoa, não, você experimenta. Se permita. Esse é o conselho do mundo. Já o conselho santo das Escrituras é o contrário. Fuja da imoralidade. Você não precisa experimentar o mal para saber que ele é mal. Na verdade, se alguém diz assim, eu vou experimentar para saber, um crente faz isso, esse é precisamente o significado de incredulidade. Porque nós somos chamados para ser crentes.
Jesus diz a Tomé, né? Não seja incrédulo, mas crente. Creia. Tenha fé. E uma vez que as Escrituras nos apresentam claramente o certo e errado, nós não precisamos provar o que é errado, desfrutar do errado, para depois dizer realmente é errado. Até porque, irmãos, muito provavelmente você vai amar fazer o que é errado. Então, se as coisas estiverem baseadas tão somente no campo das sensações, a sensação é o que define o certo e o errado, significa dizer que não há cristianismo, não há fidelidade aí. Na verdade, se o mundo fosse pautado nisso, né, o que é certo e o que é errado é basicamente aquilo que dá prazer, o mundo entraria em colapso. Existem assassinos que amam matar, sentem prazer nisso. Tem gente que sente prazer no sofrimento dos outros. Veja, se os sentimentos agradáveis para algumas pessoas fossem a regra do que é certo e que é errado, o mundo entraria em colapso. Mas as Escrituras dizem assim, fujam da imoralidade sexual. Para pessoas que faziam pouco caso do corpo, né, como os coríntios, como se o corpo ele não fizesse parte do plano redentor de Deus. Paulo apresenta agora o pecado da imoralidade como uma afronta direta ao próprio corpo. Que apesar de ser um corpo seu, porque Deus lhe deu, ele não é seu por completo. Tá? Aqui dentro, com essa frase, ele é seu, mas não é seu, está embutido um princípio bíblico muito importante, que é chamado de princípio bíblico da mordomia. Você foi chamado para ser um mordomo de Deus em várias áreas. Inclusive no seu corpo. Mordomia é tudo aquilo que Deus coloca de bênçãos na sua mão e que você, como um mordomo despenseiro de Deus, deve administrar. Deus nos deu um corpo, então devemos administrá-lo. Fugindo da imoralidade, fugindo do pecado, mas também cuidando fisicamente dele, preservando. Né? Então, isso vale para qualquer coisa que Deus nos dá como bênção. Aí ele diz assim, fujam. Você ficar só com essa expressão. Veja como a palavra de Deus trata de modo diferente a relação que nós devemos ter com o pecado e com o diabo. A palavra de Deus nos ensina coisas distintas. Tem mais versículos, tá? Eu quis pegar pouquinhos para que a gente não passasse muito tempo aqui. Quanto ao diabo, Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 7, diz assim, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. As Escrituras nos chamam para resistir ao diabo. Tá? Então o diabo ele não deve nos assustar, mas devemos resisti-lo. A palavra de Deus nos ensina como resistir. Na verdade, Jesus nos deixa o exemplo perfeito disso. Eu peço que você abra brevemente a sua Bíblia em Mateus 4, para lermos do versículo 1 ao versículo 11. Esse é o famoso texto da tentação de Jesus, no qual Jesus sabiamente resiste ao diabo. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir, acontece logo após o batismo de Jesus, tá? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante que foi o Espírito que levou Jesus com esse propósito, para vencer, mais uma vez, em nosso lugar. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha que interessante. A sua fome, não é, deu lugar, não que deu lugar no sentido de estava querendo pecar, tá? Mas isso nos ensina que o diabo ele vai aproveitar os nossos momentos de
fraqueza. Então, com fome, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Veja como Jesus responde ao diabo. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Serve, ele evoca a palavra do Pai. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim estaremos fortalecidos. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. E aí ele cita um dos salmos que as pessoas mais amam, que é o 91. Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ele viu que Jesus respondeu ele com a escritura, ele agora usa as escrituras para tentá-lo. Veja como o mundo, assim como o diabo é astuto, ele vai tentar usar as escrituras de forma deturpada. Já ouvi gente usar aquele famoso texto lindo que Jesus está ensinando o verdadeiro amor entre os discípulos, diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Já vi gente infame, maligna usar isso aqui para defender isso aqui, ó. Jesus permitindo a homossexualidade. O texto não fala absolutamente nada sobre isso. Então não se assustem, eles farão isso, assim como seu pai, o diabo, faz. Jesus respondeu, versículo 7, também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Então, irmãos, como resistir ao diabo? Firme na palavra de Deus. Se estivermos firmes, para que a gente esteja firme, nós devemos buscá-la, lê-la, né? Só que as Escrituras também nos apresentam agora a nossa relação com o pecado. A nossa relação com o diabo deve ser de resistência. Resista-o face a face, usando a palavra de Deus. Mas e quando é o pecado? O diabo é um ser externo que vai tentar nos trazer tentações. O pecado é um agente interno, ele ainda habita em nós. Como, então, deve ser a nossa relação? Esses são os três grandes inimigos, né, do crente. O diabo, o pecado, que é o maior de todos, e o mundo. Tá? Então, como lidar com esse inimigo, que é o mais terrível para nós? Paulo diz a Timóteo, um jovem pastor: fuja das paixões da mocidade. Fuja das paixões da mocidade. Com paixões da mocidade, ele abrange aqui uma gama de pecados, né? A intrepidez insensata, né, dos jovens, né, que querem conquistar o mundo na força. As questões sexuais, sem sombra de dúvidas. Fuja das paixões da mocidade. Como a gente faz isso? Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. De uma você corre, aquilo que é santo você segue. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstenham-se de toda forma de mal. É desse texto que alguns gostam de traduzir. Não sei se é a melhor tradução, né? Mas é fuja da aparência do mal, né? Está no mesmo, abstenham-se. Estejam distantes de tudo que tem forma de mal. Aquilo que parece mal, corra. Não vale a pena. Não é? Ninguém quer perguntar? Não? Então essa é a nossa relação. Ao diabo resistimos com a palavra, do pecado nós fugimos. Das tentações nós fugimos. É assim que nós devemos viver, com a certeza,
uma consciência da nossa fraqueza, da nossa pequenez, ouvindo as palavras do apóstolo que já nos disse: quando somos fracos, aí é que somos fortes. Quando temos a ciência disso e confiamos no Senhor, aí de fato estamos fortalecidos. Mas o versículo ele é um pouquinho maior, tá? Paulo diz: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E aí, irmãos, tem uma divergência teológica aqui quanto à interpretação desse texto. Alguns, e eu já expliquei aqui, né, que o Novo Testamento ele era escrito tudo corrido, não tinha divisão de palavras, não tinha pontuação, não tinha acentuação. Então, quando Paulo bota aquelas aspas, olha, vocês dizem, né, como se eles dissessem, né, tudo me é lícito. Aí depois vem a resposta dele, mas nem tudo convém. A gente chega a essa conclusão depois de muito estudo contextual, né, de busca por conhecer a filosofia em volta naqueles dias, fazer, né, as devidas ponderações e as pessoas entendem, não, aqui deve ter essa pontuação, essa é a interpretação lógica do texto e por aí vai. É um trabalho árduo, muito difícil. Graças a Deus, o Senhor levantou e tem levantado homens que continuam com esse trabalho que é muito complexo, tá bem? Só que há uma disputa ainda nesse texto. Há uma corrente teológica que acredita que aqui tinha outro slogan desses, do qual Paulo está citando o que eles diziam, no qual deveria ter aspas. Alguns acreditam que aqui devia ter aspas. Entre esta frase, dentro dessa frase, ou em volta dessa frase, né? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Alguns acreditam que os coríntios diziam isso, e Paulo está dizendo isso agora para corrigi-los. Tá? Então, para alguns, isso aqui era um novo slogan. Como se os coríntios dissessem, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Aí Paulo vem e dá uma resposta. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então, nesta visão teológica, nessa corrente, é como se os coríntios tivessem uma visão equivocada sobre a natureza do pecado também. Como se eles dissessem, não, o pecado é uma coisa externa, alheia a mim. É um erro, mas a gente peca, não vai me causar um dano concreto. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Aí como se Paulo depois viesse com a resposta, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo, que é um pecado direto no corpo. Existe, obviamente, essa não é a corrente mais forte, mas é aceita por alguns. Existem aqueles que acreditam que Paulo está dando um ensino completo do começo ao fim, que tudo aqui são palavras de Paulo. E nesse caso, Paulo estaria fazendo uma diferença entre a natureza do pecado sexual com a natureza de outros pecados. E nesse caso, Paulo estaria colocando um peso maior, um peso que traz um escândalo, na verdade, maior para os pecados de natureza sexual, de moralidade. Era como se Paulo estivesse dizendo aqui, é outra corrente. Né? Essa parece, inclusive, ser a mais lógica. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Uma afirmação direta, complementando aquilo que ele já tinha dito. Olha, fuja da imoralidade sexual, porque outros pecados que a pessoa comete é fora do corpo, mas esse especificamente, você peca contra o próprio corpo, e ao pecar contra o próprio corpo, você contamina o corpo de tal maneira que você torna-se o próprio beneficiado no sentido pecaminoso e moral deste prazer, e ao mesmo tempo o seu corpo é a própria máquina do pecado e fará com que você ande sempre assim, e isso vai lhe trazer um dano terrível. Aqueles que já experimentaram pecados de natureza sexual, não é? Ou que já leram sobre, ou que já tiveram a oportunidade de ajudar alguém, sabem que isso não é verdade. Os pecados sexuais, eles trazem uma corrupção para aquele que o pratica, que o torna fissurado. Não é? A gente tem muitos hoje em dia. Né? Na verdade, sempre tiveram, mas hoje, por exemplo, a gente tem um pecado que é extremamente difícil, muita gente luta contra, alguns fingem que não fazem nada, mas estão mergulhados nesse pecado que é muito grave, que é, por exemplo, o pecado da pornografia. Não é?
O pecado da pornografia ele não consiste apenas em ver. Isso por si só já é errado, pecaminoso. Mas no que se faz quando vê, não é? Ou no pecado da prostituição, não necessariamente de vender o próprio corpo, mas de levar uma vida devassa, imoral. E por aí vai. Então, o pecado sexual é uma coisa que você peca com o seu corpo. Talvez você pare para pensar, vamos pensar na natureza de outros pecados. Roubar, você usa a mão para roubar. Mas o prazer que você encontra não é na mão ao pegar o dinheiro dos outros. Entende? É no benefício que aquilo lhe traz depois. A mesma coisa com quem bebe, que utiliza-se de um meio externo, o álcool, para se embriagar. A mesma coisa de quem se droga, que se utiliza da droga, é algo externo. É o prazer que acontece também no corpo, mas que vem de fora. O pecado de natureza sexual, não. Ele é feito com o corpo, ele é recebido no corpo e acontece tudo no corpo. E eles são extremamente difíceis de deixar. Porque o nosso corpo foi feito para ter prazer também, contudo, debaixo da ética santa de Deus. Paulo fala disso quando ele diz lá, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Depois, o alimento é para o estômago para o alimento. O nosso corpo ele foi feito também para sentir prazer. Assim como o estômago foi feito para digerir alimento. Mas não significa dizer que a gente pode comer uma tonelada de comida por dia. Senão a gente peca contra o Senhor. Não é? Do mesmo modo, há uma maneira, um jeito correto de utilizar o corpo para o prazer sexual, que é debaixo do casamento, debaixo da bondade, da bênção de Deus. Durante muito tempo, é engraçado como as pessoas, algumas seitas variam nos extremos, né? A Igreja Católica trata a relação sexual como algo intrinsecamente pecaminoso, quando não é. A relação sexual é uma bênção que Deus criou. Deus a cria no Éden quando forma o homem. A relação sexual não é a consequência da queda. Uma consequência da queda é a deturpação da relação. A relação é uma bênção que Deus criou para o matrimônio. Então você tem Adão glorificando a Deus quando Eva lhe é dada como esposa, ele trazendo o primeiro poema da humanidade. Afinal, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Não é? Então, não é pouca a exortação de Paulo, nem pequena, quando ele diz assim, fujam da imoralidade sexual. Porque uma vez, quando se cai nesse pecado, para largá-lo é muito pior do que você fugir e nunca ter caído. Isso é um fato, irmão. Isso é uma verdade. Então, que o Senhor nos ajude sempre, que saibamos disso, para que sempre fujamos. E ninguém, absolutamente ninguém, nunca está, como é que eu posso dizer, isento da queda nesse pecado. Não é? Os solteiros, eles podem cair nesse pecado. Quem é casado pode cair nesse pecado. Não é? Quem é viúvo pode cair nesse pecado. Então, devemos constantemente clamar ao Senhor para que tenha misericórdia de nós. E, obviamente, devemos estar firmados na palavra. Ouvir a exortação que brota da palavra de Deus e fugir. Tá bem? Só que Paulo traz essa verdade. Aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E ele já tinha dito de quem o corpo é. O corpo é de Cristo. Do mesmo modo que não podemos, ele disse no versículo anterior, nos versículos anteriores, fazer do nosso corpo membros de uma prostituta, porque eu não posso tomar o corpo de Cristo e torná-los membros de uma prostituta. Quando praticamos a imoralidade sexual com o nosso corpo, estamos tomando os membros de Cristo para a prática de algo abominável, né? Pecaminoso. E não devemos jamais fazer isso. Então, Paulo traz essa verdade. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Mais uma vez ele faz aquela pergunta retórica, né? Que estava aqui massacrando o ego dos coríntios. Será que vocês não sabem
E ele começa a fazer algumas perguntas. Não sabem o quê? Que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Então, Paulo faz essas perguntas, que são retóricas. Eles deveriam saber disso, mas a falta de sabedoria, a insensatez deles, a dificuldade em ouvir e obedecer estava tapando os ouvidos deles para essas verdades, e a mente deles e o coração também. Então, o que é que o nosso corpo se tornou com a obra de Cristo? Paulo diz, nosso corpo se tornou um santuário do Espírito Santo. Irmãos, isso é algo de uma beleza inestimável. Eu não vou entrar nesse tema porque senão passaríamos muito tempo. Mas somos agora a habitação de Deus, né? O Espírito Santo, ele nos chama e decide habitar em nós. Isso significa que quando nós cometemos um pecado, usamos o templo de Deus para cometer um pecado. Isso é muito triste. Isso me lembra, sabe o quê? Ali no período interbíblico, ou seja, aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, aconteceu que o povo de Deus começou, a nação de Israel começou a ser dominada por vários povos. E um destes homens, que tinha sido profetizado por Daniel, que depois Jesus usa essa profecia e traz uma nova interpretação para ela, né? Apontando para o anticristo, né? Mas antes, Daniel faz uma profecia e primeiro foi interpretada, né, que é sobre o abominável da desolação. Como um homem mau e terrível que, dominando Israel, naquele período de silêncio profético, ou seja, aquele intervalo de 400 anos, mais ou menos, entre o Antigo e o Novo Testamento, Israel foi invadida e um indivíduo mau chegou a invadir o templo de Salomão e sacrificar um porco dentro do templo. Veja, o templo era o lugar onde era sacrificado os animais que o Senhor tinha apresentado na lei, que deveriam ser puros, né? Macho, de humano, sem defeito nenhum. Esses animais apontavam para Cristo. Esse indivíduo tão terrível, ele sacrificou um porco, que era um animal considerado imundo. Por isso ele foi chamado de o abominável da desolação. Alguém terrível. Uma prefiguração do anticristo. Tá? Ou seja, ele fez o que? Ele contaminou o templo, tá? Que era para ser um lugar puro de adoração a Deus. Quando nós usamos o nosso corpo, um crente, obviamente, né, que é a habitação do Espírito Santo, para praticar estes atos de imoralidade, o Espírito Santo não sai, não. Ele não vai dar uma voltinha enquanto você está pecando, não. Você está pecando com o templo do Espírito Santo. Isso é muito sério. As Escrituras dizem assim, nós não pertencemos a nós mesmos. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Nós somos comprados por Deus. Será que vocês não sabem, né, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Será que vocês não sabem que vocês receberam de Deus o Espírito? Será que vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês mesmos? As perguntas que Paulo está fazendo são muito claras. Deus, o Pai, enviou o Filho para nos comprar. Ele fez isso mediante a sua morte. Por isso ele tem todo o direito sobre nós. Nós somos como escravos no qual servíamos a um Senhor que nos maltratava, nos humilhava e não nos humilhávamos e nós não poderíamos dizer não para esse Senhor, que era o pecado, muito mais forte que nós. E aí vem um Senhor muito mais rico e nos compra. Estou comprando esses escravos agora para dar liberdade de você, do pecado. Nós não fomos comprados para ter uma liberdade nossa. Porque a liberdade nossa, nesse aspecto, seria voltar ao pecado. É? Mas fomos comprados para um objetivo. Sermos livres do pecado. De modo que
A gente sempre tem que ter um Senhor. Nunca, não tem como um crente sem um Senhor. Ou um crente não, perdão, um indivíduo sem um Senhor. Ou ele é servo do pecado, ou ele é servo de Deus. Não existe como ele não ser servo do pecado nem de Deus. Essa possibilidade, ela é inexistente. Tá? Não existe um indivíduo neutro. Deus nos comprou. Não somente isso, ele nos deu um selo, a habitação do Espírito, que nos guia de um modo diferente daquele que o nosso antigo Senhor nos guiava. Qual a conclusão? Óbvia, nós não pertencemos a nós mesmos. Até porque a nossa vontade ainda é cheia de defeitos. É necessário que o Senhor legisle sobre nossa mente. Então Paulo vai além. Como podemos usar o nosso corpo, que também foi comprado pelo sangue de Cristo, um alto preço, que foi feito casa de Deus? Como é que nós podemos usar o corpo para adulterar, trair o próprio Senhor que nos comprou? Uma vez que aquela metáfora, né, do noivo e da noiva continuam vivos aqui em Paulo. Como podemos trair o Senhor com seus próprios membros? Então Paulo traz sua retórica santa, porque vocês foram comprados por preço. Significa dizer por alto preço. Por um preço real. Então qual é a nossa obrigação nisso? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A função do nosso corpo deve ser justamente a oposta da infidelidade. A infidelidade ao matrimônio, ela desonra ao Senhor. Ela desonra o noivo, desonra aquele que nos comprou, desonra aquele que morreu por nós. Na verdade, o motivo dele ter morrido por nós são justamente os nossos pecados. Como pode agora, já salvos, já habitados pelo Espírito, voltarmos a mergulhar naquilo que matou o nosso Senhor? Nós somos chamados para glorificar a Deus no nosso corpo. E nós fazemos isso, obviamente, quando andamos em conformidade com a lei de Deus. Então, as relações ilícitas, elas estão entre os pecados, sem sombra de dúvidas, que mais assolam a igreja, que mais causam escândalo, que mais causam consequências tristes e devastadoras para o meio do povo de Deus. Tá bem, irmãos? Perguntas? Se alguém quiser trazer alguma pergunta, fica à vontade. Não? Então nós podemos passar para o nosso momento de oração. Vamos fazer aquele círculo, tá bem?